E a Alzi mandou o tema, e o tema que vamos estar conversando nessa noite é: chama para um novo projeto de vida. Eles deixaram as redes e o seguiram. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 4, do 18 ao 22. Mateus 4, do 18 ao 22. Tá alto, não tá? Não? Tá bom? Então tá bom. Queria saudar também os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor. Diz assim, fala a respeito da vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Amém? E disse Jesus, lá no versículo 19, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. E esse passou a ser o novo projeto de vida daqueles homens. Jesus tinha uma missão preciosa no momento desse chamado, que era justamente de escolher os homens que fossem capazes, de após a sua morte, continuar pregando o evangelho da salvação. E com essa missão, ele chamou cada um de forma diferente, mas todos para o mesmo propósito. Cada um é chamado e é tocado por Deus de forma diferente. O desses homens foi dessa forma. Cada chamado foi diferente. Eu tenho certeza que o meu chamado para chamar Cristo foi diferente do chamado da Alze, diferente do chamado da Marli, da Dona Maria, da Camila, do seu Ivo, do Endros. Deus fala com cada um de nós pessoalmente. E cada um foi chamado de forma diferente. E o desses homens foi dessa forma. O chamado é diferente, mas o projeto é o mesmo. Projeto desenhado, projeto sonhado, não por nós, e sim por Deus. E esse mesmo chamado daqueles homens é o chamado de hoje em dia nas nossas vidas, a todos os momentos. O que Cristo continua dizendo? Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. E diante disso, será que a gente tem aceitado esse chamado? Será que a gente tem honrado esse chamado de Deus com toda a nossa força? Então o chamado vem de Deus, a capacitação vem de Deus e a missão é um projeto de Deus. Essa passagem mostra o chamado de Jesus para com 4 homens: Pedro, Simão, André, João e Tiago. Jesus estava andando na região da Galileia, no mar da Galileia, que na verdade é um lago que chama Genezaré. E quando ele vê, ele observa primeiro os 2 discípulos, André e Pedro, e eles estavam lançando as redes ao mar. Muitos afirmam, muitos estudos afirmam que Jesus chegou e já chamou os 2, já viu e já falou: vocês 2. Mas na verdade, não foi bem assim. Jesus já estava observando a conduta deles. Ele estava vendo o esforço deles, o empenho deles, a tarefa que eles estavam realizando. E ele já tinha tido um encontro com André e Pedro, antes mesmo dessa ocasião. E isso a gente vê lá em João 1, de 35 a 42. A gente vê que Jesus já tinha tido um encontro antes de chamar os 2. Então ele já estava observando. Deixa eu conhecer primeiro quem eu vou chamar para ser meus discípulos. E André, na primeira ocasião, reconhece que Jesus é o Cristo e apresenta para Pedro.
os 2 irmãos estavam naquele momento exercendo suas atividades seculares, né, que era pescar. Eles ganhavam a vida, né, eles trabalhavam com isso. E analisando, né, esse texto, nós não sabemos o que encantou, né, o que encantou em Jesus a respeito daqueles homens, mas a gente percebe que eles estavam trabalhando, né, e Jesus escolheu eles, né, chamou eles, assim como Jesus escolheu e nos chamou, cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque primeiro Ele nos viu, Ele nos escolheu. E na palavra de Deus fala que Ele nos escolhe desde o ventre das nossas mães. Amém? Então Ele fez o chamado. E a partir daquele momento, mudou a vida deles. Eles passaram a ter uma transformação na vida deles. A vida deles foi transformada. E esse chamado, a gente vai estar dividindo ele em 3 partes hoje, aqui nessa noite. Primeiro, o chamado vem de quem? Vem de Deus, né? Fala, vinde após mim. Jesus começa com um chamado divino. A preocupação de Jesus antes de ser com a obra, Ele se preocupa com os obreiros. Ele se preocupa conosco. O trabalho para Cristo não começa no exercício dele, mas sim no conhecimento daquele que chama. Então nós primeiro temos que reconhecer que o nosso chamado vem de Deus. E a gente tem vários textos, né, de Paulo falando a respeito disso, né? Lá em 1 Timóteo 4,16 ele fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que ele está querendo dizer? Como que você vai cuidar, você vai sair para estar pescando, né, homens, né, pescando almas, se na verdade você ainda não teve um encontro com Cristo? No primeiro momento, né, quem mais necessita somos nós. E a gente precisa primeiro conhecer a Deus, para depois a gente dar o início ao nosso chamado. Tem que primeiro saber quem está nos chamando. A capacitação vem de Deus. A gente está preparado? Não está preparado, nunca está preparado, né? E quem é que nos capacita? O próprio Deus que nos chamou. Então vem essa uma responsabilidade, né, que nós temos. Porque quem nos chamou foi Deus, Ele nos capacita e nós temos que estar preparados para isso. Cristo confia isso nas nossas mãos. Nós não somos somente chamados, e sim também capacitados. E nós dependemos totalmente desse Deus que nos chamou para essa obra ser realizada. E Paulo entende isso muito bem, porque todas as vezes que ele começa uma carta, o que ele mostrava? A dependência que ele tinha de Cristo. Ele não falava assim, eu estou aqui por mim, ou porque, né? Ele sempre mostrava que ele era servo de Deus, e ele entendia o chamado dele, que não era algo que ele tinha escolhido, ou algo aleatório, era algo vindo de Deus. Lá em Gálatas 1:1 ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando ele começa lá, 1 Coríntios 1:1, escreve: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Ele sempre se colocava como um representante de Jesus. E isso a gente vê em todas as cartas, né? Lá em 1 Timóteo 1:1, 2 Coríntios 1:1. E assim a gente pode mencionar diversos outros começos, né, que Paulo utilizou em suas epístolas, mas conseguiu perceber que a entrega dele era de dependência, né, total a Cristo. Isso que nós estamos falando de um homem que realizou grandes feitos dentro da igreja, que foi até o que a Elisete pregou aqui na sexta-feira passada a respeito do apóstolo Paulo. E a missão, o projeto é de Deus. E qual que é esse projeto? Ser pescadores de homens. Então ele chama, ele capacita, e agora ele dá o principal propósito do nosso chamado, de pregar o evangelho. E às vezes a gente, no dia a dia não prega, né?
A gente acaba fazendo na correria as coisas. E qual que é o nosso objetivo de vida? Qual é o nosso propósito de vida? É pregar o Evangelho. É para isso que Jesus nos escolheu. Então, a gente tem que pregar com as nossas atitudes, tem que pregar com as nossas palavras, aonde Deus nos mandar. Sempre usar aquilo que Deus nos confiou para poder salvar também outras vidas. Em Mateus 28, do 19 ao 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E nós temos essa segurança. Jesus nos envia e Ele fala que Ele estará sempre conosco. Nós não estamos sozinhos nesse projeto de vida. Cristo está conosco. Lá em Atos 1:8 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aonde nós estivermos, nós temos que ser testemunhas de Jesus. E isso é nós entendermos o verdadeiro chamado. Em Romanos fala, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu, depois no grego. E nós não temos que ter vergonha do nosso Evangelho, do Deus que nós servimos. E como um outro aprendizado, né, que o texto nos traz, é que Pedro e André, no momento do chamado de Jesus, estavam lançando as redes, não estavam? E Tiago e João, o que fala que eles estavam fazendo aí no texto? Consertando as redes. Então, 2 estavam lançando as redes, 2 estavam consertando as redes. Fala lá, né? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E adiantou-se dali e viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Aí fala: nossa, mas o que tem a ver, né, essa diferença? É assim também na nossa vida como cristão. Enquanto alguns estão lançando as redes, os outros já estão consertando as redes, e cada um vai fazendo a obra do jeito que Jesus capacitou, do jeito que Ele nos chamou. Independente da diferença, a gente percebe que não importa o que está fazendo, tem que fazer para a glória de Deus. Enquanto alguns estão fortes pescando, os outros que estão fracos vão procurar aqueles que consertam as redes. Então cada um é chamado para uma coisa. Independente disso, nosso chamado, a nossa vida é para a glória de Deus. Eu não sei se nesse momento os irmãos estão lançando a rede, estão consertando a rede, mas eu sei que Deus tem algo na vida dos irmãos. Isso eu sei. E eu sei que Deus tem um chamado para cada um. Jesus tem algo lindo, né, para as nossas vidas, porque é algo muito importante, é um privilégio sermos chamados por Deus. E isso transforma as nossas vidas. Não importa, né, o que a gente está passando, a gente não pode desistir, porque na palavra de Deus fala que Cristo sempre está ao nosso lado. E nós temos que viver esse projeto de Deus nas nossas vidas. Esse é o projeto principal de Deus. Então Deus tem uma nova história para mim e Deus tem uma nova história dos irmãos. E dentro dessa nova história está esse projeto maravilhoso de Deus, que é nos usar para o trabalho, para ser pescadores de homens. Amém? Bom, vamos estar orando, vamos nos colocar em pé, estarmos orando, vamos orar também pela torre de oração, pelos pedidos que estão aqui na salva. E agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de pregarmos a palavra dEle, de conhecermos a sua palavra. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite.
e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, à disposição do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa nos enviar, Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, ó Pai, para falar, Senhor, da sua palavra, para levar o seu amor, Senhor, o seu cuidado, Senhor, a todos aqueles, ó Pai, que necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço que o Senhor nos capacite, Senhor. Nós sabemos que o seu Santo Espírito, Senhor, habita, Senhor, em nós, ó Pai. Que o seu Santo Espírito possa ter liberdade de agir em nosso meio, Senhor, e através das nossas vidas, ó Pai. Tire tudo aquilo, Senhor, que tem impedido muitas vezes da gente estar falando, de estar pregando, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ter como projeto de vida, Senhor, o seu projeto, Senhor, os seus planos, ó Pai. Senhor, nesse momento eu lhe peço pela vida de cada um que está aqui, os que estão em casa também, Senhor. O Senhor esteja derramando as suas bênçãos, Senhor. Lhe peço, Senhor, pelos irmãos que estão na torre de oração, Senhor, orando, ó Pai. Lhe peço, Senhor, por todos os irmãos da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, derramar das suas bênçãos, Senhor, que eles possam sentir o seu amor e o seu cuidado. Nesse momento também lhe peço por essa salva de oração, ó Pai, de pedidos, ó Pai, que nós não conhecemos, Senhor, os pedidos que estão depositados aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor possa trazer a cura, ó Pai, para os enfermos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer emprego, Senhor, para os necessitados, ó Pai. Eu sei que o Senhor está, Senhor, conosco em todos os momentos. Também lhe peço, Senhor, pela minha família, Senhor, pelos meus tios, Senhor, pelos meus primos, ó Pai, que estão, Senhor, em luto, ó Pai, que o Senhor possa trazer o conforto, Senhor, que eles possam se sentir, ó Pai, nesse momento, ó Pai, amados e cuidados pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa trazer a paz, Senhor, a paz que somente o Senhor pode estar dando no momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, Senhor, do conselho, Senhor, e de todos os irmãos da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Recebei a bênção.